Fala pessoal, professor Felipe Pérez aqui com vocês e hoje nós vamos iniciar aí nossa aula do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741 de 2003. Tá tema esse muito importante também, que é muito comum aparecer nos editais, nos concursos, prefeituras, né? É um tema também muito importante, é uma lei que contém aí muitos artigos, né? Então, logicamente, nós vamos nos ater aos principais pontos, tá bom? Nós não vamos aí trabalhar com todos os artigos. Eu trouxe para vocês aí um conteúdo bem interessante e bem sintetizado, né, dos principais pontos que nos interessam. Tá, então, sem mais delongas aí, pessoal, vamos para os slides e começar aí a nossa primeira aula. Põe na tela para nós, por favor, aí. Bom, antes de nós adentrarmos diretamente, pessoal, no Estatuto da Pessoa Idosa, nós vamos falar, nós temos que saber, logicamente, a origem constitucional, né, o que gerou aí essa legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. Com base em que, em quais artigos, né? E eu trouxe aí para vocês alguns dos principais pontos. O primeiro deles, artigo 203, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. Pessoal, inicialmente, nós falaremos a respeito da assistência social, tá? Quando nós entrarmos nos artigos, especificamente do Estatuto da Pessoa Idosa, nós voltaremos a falar da assistência social. Bom, inciso 1, proteção à família, maternidade, à infância, à adolescência, e olhem só o que eu coloquei em vermelho para vocês, pessoal, a velhice, tá? Inciso 5, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou dela, ou tê-la, né, provida por sua família, conforme dispuser a lei. Isso daí também já é referente a algo que vocês já devem ter ouvido. O LOAS, né, o benefício de prestação continuada para aquela pessoa que não tem condições de prover o seu próprio sustento. Nós veremos isso daí também dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, que há uma situação específica para essa pessoa idosa. Tá? Nós já chegaremos lá também. Pode passar para o próximo slide para nós, por gentileza. Outro artigo importante que eu trouxe para vocês, pessoal, é o artigo 230. Então vejam como ele começa. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. Bom, para aí. Vamos comigo para a lousa aqui, pessoal. O que nós temos então na Constituição? Uma tripartição aí de responsabilidade, né? Primeiramente aí da família, da sociedade, né? E do Estado. Olhem só, pessoal, então nós temos uma responsabilidade dessas três figuras, né, assegurando aí a participação, defendendo os direitos da pessoa idosa. Então, olha só, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo o direito à vida. Aí isso está ali no artigo 230. Vamos voltar então ali para os slides, né? Traz para mim novamente os slides. Vamos lá? Volta um só para mim, por favor. Isso. Só para nós concluirmos ali no parágrafo segundo. Olhem só, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Pessoal, esse é outro ponto também que nós falaremos. Mas vejam que a nossa Constituição Federal, ela prevê aí que para o maior de 65 anos, ele tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito. Memorizem desde já esta idade, pessoal, 65 anos para transportes coletivos. Desde já eu falo para vocês memorizarem, porque isso, apesar de nós estarmos lendo na Constituição, isso aparece com frequência nos concursos para tentar enganá-los, né, para tentar aí despistá-los e, de certa forma, eles mudam para 60, 80, 70, é muito comum isso aparecer. Tá bom? Então, cuidado com isso daí, 65 anos. Agora sim, pode prosseguir.
Bom, pessoal, agora sim, adentrando aí naquilo que se refere aos artigos em espécie do Estatuto da Pessoa Idosa, logicamente que antes de nós começarmos a falar especificamente, nós precisamos saber de quem é essa pessoa idosa para o Estatuto, né? Quem é essa figura? E onde que eu encontro essa informação? E está ali no artigo 1º, pessoal. Então, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, e entre as pessoas idosas, nós temos prioridade para o maior de 80 anos, pessoal. Então vejam só, traz aqui na lousa aqui para mim, pessoal, só para nós. Então vejam, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos é a primeira hipótese, né, pessoal? Aqui nós temos então a figura da pessoa idosa. Atingiu 60 anos, para o estatuto ela já é considerada pessoa idosa. Vejam que aqui ele fala igual ou mais, igual ou superior a 60 anos. E nós temos ali no artigo 3º, no parágrafo 2º, a prioridade da prioridade, que é aquela pessoa que tem mais de 80 anos. Essa alteração, na verdade, essa inclusão não é recente, né, dessa figura do maior de 80 anos aí, como uma prioridade na prioridade. Então, é importante nós sabermos. Então, lembrando, né, que também há previsão daquela situação dos 65 anos. Então, desde já eu adianto para vocês que olhem só, essas são as 3 idades que nós iremos trabalhar no nosso Estatuto da Pessoa Idosa: 60, 65, 80. Nenhuma outra faixa etária fará parte aí, nenhum outro numeral desse fará parte das nossas aulas, senão esses 3 que eu estou falando para vocês. Legal? Vamos dar continuidade então. Voltando aos slides, então vocês já sabem agora quem é a pessoa idosa, né? Essas duas situações. Vamos passar para o próximo slide. E, dando continuidade, nós vamos começar a falar da proteção do idoso. Então, olhem só, obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público. Nós vimos lá na Constituição, né, algo semelhante, só que ele falava família, né, sociedade e Estado. Lembram que eu falei que havia uma tripartição ali de responsabilidades? Pois bem, pessoal, agora aqui, na verdade, o que nós temos, né? Um quadrado, 4 responsáveis, então. Aqui nós temos a família, a sociedade, nós temos o poder público e a comunidade. Né? Então vejam, família, sociedade, poder público e comunidade. Basicamente, pessoal, é a extensão do que estava na Constituição Federal, né? Um pouco mais destrinchado, um pouco mais detalhado aí essas figuras. Então, na Constituição são 3, no Estatuto da Pessoa com Deficiência são 4 figuras aí que aparecem como obrigatórios no cuidado, né, com a prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, cultura, ao esporte. Vejam, diversos direitos fundamentais que essas 4 figuras devem assegurar à pessoa idosa. Legal? Vejam, garantias que devem ser observadas como prioridade. Isso está ali no parágrafo 1º do artigo 3º também. Tranquilo, pessoal? Vamos então aí dando continuidade. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, seja por ação ou omissão, ou seja, alguém que faz algo ou alguém que deveria fazer e não o faz, será punido na forma da lei. Vejam que eu coloquei em vermelho para vocês, pessoal: negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Qualquer situação que traga algum tipo de prejuízo para a integridade física, mental, psicológica daquela pessoa idosa, será alvo, obviamente, né, de uma punição prevista em lei. Legal? Então, o artigo 4º, pessoal, que eu trago para vocês aí, que eu peço para vocês memorizarem, são essa parte que está em vermelho. Pode dar sequência?
né, que nós temos muitas coisas para falar ainda, o importante é nós frisarmos, focarmos naquilo que cai com mais frequência. Vejam só, artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Vejam, pessoal, pessoa física ou jurídica poderão ser responsabilizadas por qualquer violação ao Estatuto da Pessoa Idosa. Ou seja, isso não se aplica somente para aqueles que residem, por exemplo, com o idoso, filho, irmãos, né, sobrinhos, netos, mas também para as empresas, para aquelas pessoas jurídicas que prejudicam a pessoa idosa de alguma forma. Podemos citar, como nós sabemos com frequência, as instituições bancárias, né? Ou então empresas que tratam o idoso com algum tipo de discriminação em razão da idade. Nós veremos aí que existem crimes específicos relacionados a isso. Então é disso que esse artigo 5º está falando, tá? A observância aí do estatuto. No artigo 6º, todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade. Vejam o que eu coloquei em vermelho para vocês. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade. Pessoal, vejam que a palavra que tem aparecido ali é dever. Dever. Cuidado com essa palavrinha. É uma pegadinha muito comum dos concursos, eles trocarem a palavra dever por é facultado ou poderá o cidadão comunicar à autoridade. Não, é uma obrigação. Dever, ok? Compete, né? Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Isso significa que se você se deparar com esse tipo de situação que viola o Estatuto da Pessoa Idosa, você tem o dever, então, de comunicar à autoridade competente. Fica essa informação também, essa pegadinha muito comum dos concursos, que é de extrema relevância. Mais um slide, pessoal. E agora, né, nós já estamos aí caminhando para o fim dessa aula, né, dessa nossa primeira aula, e nós falaremos a partir da aula seguinte a respeito dos direitos fundamentais. Então, eu trouxe aí para vocês, de forma discriminada e detalhada, né, os direitos fundamentais que constam no Estatuto da Pessoa Idosa e os seus respectivos artigos. Logicamente que eu não vou abordar todos esses artigos em nossas aulas, senão nós teríamos aulas extremamente extensas, né? E não é nosso objetivo. O objetivo é nós detalharmos e trazer mastigado para vocês aí os principais pontos e os principais artigos. Então vejam comigo somente aí, ó, direito à vida, liberdade, respeito, dignidade, alimentos, né, direito à saúde, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e do trabalho, previdência social, da assistência social, da habitação e do transporte. Vejam então, pessoal, que são muitos direitos fundamentais, por isso é importante a leitura de vocês desse estatuto em casa. Também façam a leitura artigo por artigo, grifem os principais pontos também, não só aqueles que eu trouxe aqui para vocês, mas aqueles que chamarem a sua atenção também no estatuto. Isso é importante para o estudo de vocês. E, né, ao final, nós também teremos exercícios, mas por hoje ficamos por aqui, né? Eu agradeço aí a atenção de todos, né? E até a próxima aula, que nós daremos início aí à segunda aula, que nós começaremos a falar desses direitos fundamentais. Até a próxima, obrigado.